Bom, boas-vindas ao Grand Rounds da Smile Train. Meu nome é Darcy Abrams. Eu gerencio pesquisa e sede mundial na cidade de Nova York. Estamos muito contentes de ter vocês conosco para a discussão de hoje a respeito dos resultados de qualidade no tratamento de fissuras. É um tópico bastante importante e oportuno. Temos um painel de especialistas que liderarão a sessão de hoje. Gostaria de agradecer a Smile Train Leadership e aos nossas equipes regionais pelo seu apoio. Fiquem à vontade para falar aí no chat, digitar no chat a sua localização no mundo, para que possamos saber de onde você vem. Por favor, mantenham um respeito com nossos participantes. Representamos uma ampla gama de experiências e ambientes. Estamos aqui para aprender e aprimorar a qualidade do nosso tratamento. Temos interpretação de áudio ao vivo, disponível em espanhol, português e francês. Para acessar a interpretação ao vivo, por favor, clique no ícone de interpretação na parte de baixo da sua tela. Se você está num dispositivo móvel, selecione o botão mais e então selecione o seu idioma preferido. Legendas também estão disponíveis no link de legendas. Vamos mandar detalhes a respeito das duas características no chat. A nossa sessão vai começar com uma apresentação acadêmica, seguida por uma discussão com os participantes. E então, vamos abrir a sessão para suas perguntas. Se você tem uma pergunta, digite-a na caixa de perguntas e respostas, na parte de baixo da tela, a qualquer momento. Nossa facilitadora é a doutora Felicity Mahendele. Ela é uma professora e cirurgiã. Ela trabalha no Centro de Pesquisa. Estamos muito contentes de tê-la conosco e estamos lhe dando as boas-vindas. Obrigado, Darcy. Bem-vindos todos. É muito bom ver no chat pessoas de tantos países diferentes, diferentes lugares do mundo. Temos pessoas fantásticas que falarão hoje conosco. Temos uma rápida pergunta. Por favor, responda e nós vamos compartilhar as respostas mais tarde. As respostas são anônimas, então fique à vontade para dizer exatamente aquilo que você acha. As 5 perguntas aqui, você precisa rolar para baixo para ver todas as 5. Vamos dar alguns segundos a mais. Muito bem, continuem respondendo. É bom ver as respostas aparecendo. Estamos ansiosos para ver as suas respostas. Continuar fechando a pesquisa e compartilhando os resultados. Temos muitos cirurgiões e terapeutas da fala, psicólogos, nutricionistas.
Também temos pacientes, famílias, cuidadores. Vamos mover para a próxima resposta. Nossa próxima pergunta: quantos pacientes? A maioria atende de 0 a 10. A terceira pergunta é se você utiliza medidas de resultados relatados pelo paciente. Foi meio a meio a resposta. Metade disse que sim, metade disse que não. Quais domínios de resultados são avaliados rotineiramente no seu programa de fissura? 82% das respostas disseram cirúrgico, resultados cirúrgicos. Ortodônticos e dentais, fonoaudiólogos de 47%, de nutrição 37%, psicossocial 20%. A última pergunta foi qual perspectiva é mais frequentemente perdida na análise do sucesso do cuidado? A maioria respondeu a perspectiva da família ou dos cuidadores, seguido por saúde bucal e alimentação. Paci- Muito obrigado. Muito obrigada, Darcy. Gostaria de introduzir nossos quatro palestrantes. A primeira é a doutora Aparda Vies, com doutorado em fonoaudiologia e mais de 15 anos de experiência no atendimento a pessoas com fissura labiopalatina. Ela contribuiu para o desenvolvimento de protocolos padronizados de avaliação da disfunção velofaríngea. Ela é membro do comitê executivo da Associação Craniofacial. E ela atua como fonoaudióloga líder no Centro de Liderança em Fissuras da Smile Train, vinculado ao Hospital Bhagwan Mahavir Jain, em Bangalore, na Índia. Nosso segundo palestrante é o cirurgião bucomaxilofacial especializado em deformidades de fissura. Ele atuou como diretor do projeto do Centro de Liderança em Fissuras no Hospital Bhagwan Mahavir Jain, onde sua equipe, entre 2005 e 2013, realizou mais de 10 mil procedimentos. Ele é professor de cirurgia bucomaxilofacial e contribui para pesquisas clínicas, presidindo importantes organizações como as craniofaciais e a Associação de Cirurgiões Orais e Bucomaxilofaciais. Ele preside o Conselho Consultivo Médico da Smile Train na Índia e é membro do Conselho Consultivo de Pesquisa e Inovação da Smile Train. Temos a doutora Mariane Ribas, com doutorado em fonoaudiologia, na área de processos e transtornos da comunicação. Tem mestrado em psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento e especialização em psicologia da saúde e neuropsicologia. Ela atua como psicóloga e na Faculdade de Medicina de Bauru, da Universidade de São Paulo, além de ser consultora psicossocial da Smile Train Brasil. O Dr. Percy Russell Perry é cirurgião plástico e reconstrutor especializado na correção de fissuras labiopalatinas, é membro do Colégio Americano de Cirurgiões e possui doutorado em pesquisa clínica. Ele atua como professor pesquisador na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Peruana Unión e como cirurgião plástico assistente no Hospital Edgardo Rebaliati Martins, em Lima, cirúrgicas inovadoras, é autor de livros médicos e atualmente integra o Conselho Consultivo de Pesquisa e Inovação e o Conselho Consultivo Médico para a América Latina da Smile Train. Agora ouviremos nossos quatro palestrantes. Perdão, eu estava no mudo. Você pode me ouvir, Felicity? Sim, eu ouço bem. Obrigado, Felicity, por introduzir-nos nesse Grand Rounds. Para começar, eu gostaria de falar a respeito dos meus conceitos.
de qualidade no tratamento cirúrgico. É raro termos oportunidade de falar para uma audiência global a respeito de fissuras. Essa é uma ótima oportunidade. Espero que vocês gostem tanto quanto eu acredito que gostarei. Antes de começar a falar sobre a qualidade dos tratamentos de fissura, eu vou apresentar o contexto desse Grand Rounds. Viemos de muitos países de média e baixa renda. Estamos discutindo a qualidade do tratamento de fissura. É um grande tributo a essa organização que tem ajudado a gerir, tratar, cuidar de milhões de crianças nascidas com fissura labiopalatina. Eu treino há 25 anos. Quando costumávamos a operar casos primários com 11, 12 anos de idade, hoje somos capazes de seguir protocolos prescritos no mundo todo. Estamos falando de alcançar o tipo de resultados que podem ser obtidos em qualquer lugar do mundo com esse modelo. É um tributo maravilhoso e tenho certeza que vocês concordarão comigo em congratular a Smile esse trabalho fenomenal que eles têm realizado nas últimas 3 décadas, praticamente. Também gostaria de agradecer a Darcy e sua equipe com a preparação meticulosa para realizar esse processo complexo do Grand Rounds de maneira bastante tranquila. Falando a respeito da qualidade no tratamento de fissuras, o slide fala sobre repensar. Por que precisamos repensar? Por que não pensar sobre qualidade? Sempre pensamos sobre qualidade, mas cada um de nós, em diferentes circunstâncias, em diferentes momentos, viu a qualidade de uma perspectiva diferente. O que estou tentando dizer agora é que você pode decidir se o seu tratamento foi bem sucedido, mas para isso você precisa medir o bem-estar geral, não só do paciente, mas também da família. Olhando para essa criança, você vê ele crescendo de 3 a 7 anos e depois quase 14 anos. A última foto foi tirada por um dos nossos famosos fotógrafos que nos visitou, de Nova York, e foi usado em um de nossos cartazes. Mais de 50% de cirurgiões aqui nesse grupo, todos concordarão que os resultados que obtivemos, que nossos colegas obtiveram, nesse caso, resistiu ao teste do tempo, está crescendo bem, ele não tem cicatrizes visíveis no seu rosto. Se eu mostrasse isso numa conferência, olha como está a aparência dos lábios dele, não haverá disputa. Ele chegou até nós 14 anos atrás dessa forma, na primeira imagem. Cada parte do seu corpo estava sem qualquer peito, todas as partes. Ele perdeu cerca de 1 quilo após o parto, porque a mãe dele não sabia como alimentá-lo. Ele não tinha nenhum outro problema. De tempos em tempos, em outras partes do mundo, nós vemos esses pacientes. A fissura acaba sendo um problema secundário. Em um período de cerca de 5 meses, ele se tornou um menino bem gordinho e ficou pronto para cirurgia com 2 quilos. Nós recebemos ele junto com a mãe, mostramos a ela como alimentá-lo. E quando você o vê agora com 15, tudo que ele passou. Mas tem uma parte da história que não é visível naquela foto bonita. A criança que parece tão feliz, que teve uma cirurgia. Até hoje a sua fala não está ah, numa boa qualidade. Um dos problemas que ele teve, inclusive um psicólogo tem trabalhado com ele, são problemas
transtornos de aprendizado e cognitivos, estamos trabalhando para que ele possa ser completamente funcional. O ponto básico aqui é que precisamos buscar o objetivo de bem-estar completo como um barômetro do sucesso. E só conseguiremos isso trabalhando como uma equipe. Algo que aprendemos nos últimos 20 e poucos anos. Começamos com uma equipe que tinha apenas dois cirurgiões, agora temos três cirurgiões, dois patologistas da linguagem e da fala, três ortodontistas, um dentista pediátrico. Cada membro opina no momento certo, mantendo os problemas do paciente em mente, então tenta obter bons resultados. Vou dar mais um exemplo de como a qualidade evolui de uma perspectiva do cuidador, como mencionei no começo. Quando começamos a trabalhar com o Smile Train, havia um grande acúmulo de pacientes. A equipe consistia basicamente em apenas cirurgiões, tentando fazer a maior quantidade possível de cirurgias. Não tínhamos tempo de analisar os resultados e não era possível obter os melhores resultados quando se operava a pessoas com 10, 15, 20 anos. Estávamos tentando tapar esses buracos em muitas de nossas estradas. Isso não funciona. Você precisa. Lentamente desenvolvemos um apoio fonoaudiológico. No começo, encaminhando os pacientes a um instituto próximo e depois fazendo com que eles retornassem a nós. A Parna começou a trabalhar com a gente há 12 anos atrás, fornecendo esse tratamento diário, e agora temos mais um fonoaudiólogo. Aprendemos muito. Como cirurgiões, quando nossos resultados não são assim tão bons. Também percebemos que criamos uma grande quantidade de pacientes que não tiveram as suas funções completamente restauradas, que tinham disfunção velofaríngea. Temos pouca evidência, pouco conhecimento para concluir no início que esses pacientes, como poderíamos obter bons resultados com esses pacientes. Nós fomos analisando os resultados ao passo que continuamos o trabalho. Num jornal acadêmico, a palatoplastia de Furlow na, no manejo da disfunção velofaríngea. Observamos os resultados. Começar antes de fazer a cirurgia, a respeito de quais seriam as exigências pré-operatórias. Se a palatoplastia de Furlow seria bem sucedida no manejo da VPD. Você precisaríamos adicionar um flap faríngeo, uma técnica chamada palatoplastia de suspensão, que é algo que tem sido descrito por um de nossos colegas mais antigos, no jornal de fissura labiopalatina e crâniofacial, e estabelecemos esse algoritmo. Alguns critérios objetivos para decidir também que tipo de cirurgia queremos fazer. Estamos aguardando a publicação desses resultados, mas o ponto é que seria impossível para nós, cirurgiões trabalhando sozinhos, nossas habilidades. Precisamos trabalhar como uma equipe, com cada um dos membros identificando os problemas, procurando soluções e se certificando de que a solução encontrada trabalha, funciona, por analisá-la posteriormente, publicando os resultados para que nossas experiências possam ajudar outros. Essa é a mensagem que eu quero transmitir. Trabalhem como uma equipe.
Cada membro da equipe é importante, cada membro adiciona valor. A soma do total não é igual à soma das partes. Maior do que a soma das partes, isso é algo que a gente vivencia quando trabalha com uma equipe. Todos sabemos, o Percy vai falar sobre isso, mas há vários tipos de resultados tradicionais, de resultados cirúrgicos tradicionais. Taxas de complicação, de revisão, de fístula, eles são úteis, nos ajudam a comparar, mas há desafios importantes que eu gostaria de discutir. Um deles é o critério de medida desses resultados, que ainda é nebuloso. Gostaria de dar dois exemplos. O da fístula. Talvez outra pessoa tenha uma fissura residual, uma disfunção velofaríngea, ou a fala que é normal para outra pessoa. Pode haver muita variação, muita heterogeneidade e dificuldade em chegar a um consenso. Vamos observar os resultados, as medidas de resultado que são relatadas pelos pais e não pelos pacientes. Vamos discuti-lo em mais detalhe. Muito obrigado. Vamos mover ao próximo segmento. Bom dia. Agora é o meu momento. Estou pronto para começar. Vocês podem me ouvir? Sim, senhor. Ótimo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto importante. Eu gostaria de passar algumas dicas a serem usadas na discussão. A avaliação do resultado é relacionada a muitos pontos. Nesse slide vocês podem ver que a severidade do problema é extremamente importante para entender como o resultado, para avaliar se o resultado é bom ou não. Também o acompanhamento, entender recente, e para entender a qualidade do resultado, precisamos de padrões. As medidas precisam ser padronizadas. É difícil de avaliar resultados sem medidas padrões. Os instrumentos também são importantes. Instrumentos validados. Pesquisa clínica é outro ponto importante para a avaliação adequada da qualidade. Esse é apenas um exemplo. Esse é um diagrama que usamos para medir. Esse é o diagrama de relógio, ele tem quatro segmentos. Cada segmento é relacionado a um componente diferente da fissura. No caso da fissura, por exemplo, também temos o componente nasal, do palato primário labial e do palato secundário. Após o uso desse diagrama, temos uma forma simples de tendo que o problema é de fato mais complexo, há outros componentes, mas podemos começar por incluir os principais. Usamos esse diagrama para elaborar um diagnóstico da severidade da fissura no momento do nascimento. Esse é um exemplo. Temos uma foto aqui do palato fendido e do lábio fendido. Temos 3 graus de severidade em cada componente: médio, moderado e severo. E 3 graus de severidade para cada componente. Então, temos um código de fissura com 4 números, bastante fácil
para comunicar dentro do time, porque com quatro números temos uma ideia da severidade da fissura e poder, e claro, para aplicar o protocolo de tratamento correto. Próximo slide, por favor. Esse é o quarto componente relacionado ao palato. Este é o índice, perdão, do palato entre a largura dos segmentos e a largura da uma proporção simples. É claro que a fissura palatal é mais complexa, entendemos que na nossa experiência, você tem a referência aqui, pode analisar o paper, estudamos a validade desses instrumentos a serem usados para avaliar a severidade da fissura palatal. Não podemos falar do resultado sem um diagnóstico em especial no que se refere à severidade da fissura. Essa é uma linha do tempo da vida do paciente. Acreditamos que existem pontos críticos a serem avaliados. O primeiro é no momento do reparo do lábio, entre 3 a 6 meses. É o melhor momento para avaliar e medir a severidade da fissura, porque temos o bebê debaixo de. As crianças, os bebês não costumam colaborar com qualquer tipo de medida, qualquer tipo de avaliação. É difícil de obter colaboração de um bebê. Então, esse é o melhor momento para obter informação, quando estamos realizando o procedimento. O primeiro, momento da cirurgia da fissura labial, entre 3 a 6 meses. Segundo momento, a cirurgia. Podemos avaliar a cirurgia no momento da cirurgia e também avaliar, num segundo momento, o resultado da primeira intervenção, cirurgia do lábio e do nariz. Aos 5 anos, nesse momento, estamos fechando a fissura alveolar aos 5 anos e podemos então avaliar o resultado do lábio e do palato, porque, mais uma vez, a criança está sob anestesia geral. O resultado de uma maneira objetiva. No momento da inserção de osso alveolar, temos outra chance. A criança está sob anestesia, temos a oportunidade de padronizar a informação. Muito importante. Por fim, entre 16 e 18 anos, para refinamentos finais ou talvez cirurgia, já é um adulto, consegue colaborar com quaisquer medidas objetivas, conseguiremos obter informações de qualidade do tratamento. Esse é o nosso método semáforo. É uma maneira de entender como o centro está desempenhando, para entender o desempenho do centro. Temos diferentes informações em diferentes momentos, entre 3 e 6 meses, 9 a 12 meses, da cirurgia de inserto ósseo alveolar e depois com o paciente adulto. Temos aqui o A1, B1, como mencionei antes, diferentes medidas, 3 níveis de qualidade, bom, médio ou ruim. E por fim, temos uma informação de como o centro está performando. Temos informação a respeito do acompanhamento, que é também bastante importante. Não estamos dando os resultados de qualidade da intervenção, da fonoaudiologia, da cirurgia, resultados dentais, mas estamos avaliando o desempenho do centro. Um baixo número de informações sobre qualidade e um centro com 90% de acompanhamento. Então, isso que a gente pode
desenvolver um plano específico para qualquer centro, também para qualquer paciente, também para qualquer tipo de intervenção, talvez com problemas de fala ou problemas dentais, ou simplesmente cirurgia. E podem ver aqui diferentes maneiras de avaliar as fotos para altura, lábios, nariz. E a gente pode fazer, também tem as funções, os resultados funcionais para fala, saúde bucal. A gente pode incluir fotos padronizadas, maloclusão e, e por 5 anos a gente está usando a, a endoscopia, nasoendoscopia, também avaliação fonológica. E aí, fluoroscopia é uma maneira importante para avaliar a função. Existem várias maneiras de avaliar, mas o ponto importante é que deveriam ser padronizados e validados também. Próximo. Temos aqui um slide. Fizemos uma pesquisa sobre o uso de modelos de aprendizagem profundo. Isso não é o futuro, estamos vivendo o futuro. Então, usando inteligência artificial, a gente pode avaliar uma maneira padronizada para todos os casos. Estamos avaliando a qualidade de maneira aleatória, mas isso não é a maneira perfeita de fazer isso, porque estamos perdendo informações. Eu acho que, na verdade, temos instrumentos desenvolvidos por inteligência artificial para avaliar todos os casos de uma maneira padronizada. E tem uma publicação, talvez a gente compartilhe o link para vocês poderem ler. Tem várias publicações sobre esse tópico, e também, finalmente, porque sempre é curto, temos que considerar qual que é o padrão. E talvez a gente se aceite que uma qualidade de resultado moderada seja aceitável. Mas eu defendo que o Smile Train quer o melhor resultado a ser alcançado. E por isso é importante ter padrões. Como que é a qualidade do resultado que nós queremos ter, os nossos centros. E, basicamente, na avaliação do resultado, a gente faz o treinamento nos centros com base nas suas necessidades. Isso é muito importante. A gente quer que esses dados estejam em todos os pacientes. É possível, é claro, é possível fazer isso, mas a gente precisa saber primeiro a qualidade do dado em cada centro. Próximo, por favor. Eu acho que é isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Versti. Então, do Krishnamurti a gente ouviu sobre como a qualidade evoluiu com o tempo no cuidados palestinos e com o doutor Percy, como que o resultado fica é, fundamental. Mas a gente não trata apenas o futuro, a gente trata o paciente. Próximo slide. Então, quando a gente olha os resultados depois da cirurgia, a gente quer que a criança fale tem uma boa estética e desempenho bom na sociedade, participe bem na sociedade, para saber que o propósito é certo e chegamos até onde deveríamos estar. Então, tem diferentes domínios. Então, a gente precisa ver os diferentes domínios. E a gente faz isso, a gente precisa que não é um tratamento um ao outro, a gente olha nesses tratamentos simultaneamente e eles são interconectados.
Quando a gente mede resultados, você pode ver apenas sintomas, precisa dizer que tem um padrão dos resultados, pode ser o padrão, e a gente sabe quando que o cuidado termina. Próximo slide. Então, quando a gente olha nos domínios de resultado, e quer que a criança fale adequadamente e que eles falam adequadamente, você não deveria ouvir nenhum erro na articulação, a qualidade da fala deve ser normal. E como que você se apresenta no nosso conjunto de cuidado? Então, a hipernasalidade ou clareza de fala é afetada. Então, quando a gente está relatando esses resultados, precisa ter um protocolo para fazê-lo. Então, são alguns protocolos que a gente usa no centro e tem alguns que variam em centros ou regiões. Isso não vai dar uma apresentação completa sobre como que a fala seria se a gente estivesse olhando a qualidade dos dados que a gente está fornecendo em termos de cirurgia ou em termos de terapia. O próximo domínio é alimentação. A gente vê se a criança está crescendo adequadamente, talvez seja a altura, o peso, o quanto que a criança come por perfeição. Isso tem uma passagem de ar segura para a criança se pegar o alimento e em alguns casos pode ter sistemas coexistentes. E a nossa nutricionista ou patologista que fala deve ver se a criança está crescendo adequadamente no, com tabelas e ver se a criança está se alimentando adequadamente para poder crescer bem. E se tem alguma questão de alimentação em termos de coordenação, você pode ter uma avaliação instrumental, pode ter uma fluoroscopia, videofluoroscopia, e você começa a dar higiene dental, quando as crianças crescem, elas podem ter várias cáries. Isso foi estabelecido com estudos por causa da higiene pobre, onde os pais não sabem como manter a higiene quando os dentes são diferentes. Então, todos eles contribuem para questões de higiene, eh, que afeta o crescimento facial depois. E tem escalas como para olhar no crescimento crâniofacial e outras coisas para ortodontia. E 60% das crianças com fissura devem ter alguma disfunção. Quando você olha isso, a apresentação clínica pode ter dor no ouvido, é, pode ter o- a escuta reduzida e pode ter pé, perda de escuta da criança. Psicossocial pode se ter baixa autoestima, motivação e também pode estar presente como dificuldade de aprendizado e desempenho baixo. Então é preciso depende do desempenho do paciente, mas são diferentes testes que podem ser usados para todas essas categorias. Não apenas eles podem relatar os resultados, seja, a uma milha de distância. Próximo slide. Então, você tem uma equipe disciplinar trabalhando junto para tentar entender a criança como um todo, e você tem os diferentes domínios. Então, você vai saber se essa criança vai ser funcional, participar bem na sociedade. E eu te dar um exemplo de uma criança de 11 anos que tem
apresentou aos 11 anos, dificuldade de fala, então teve cirurgia que foi feita e não tem hipernasalidade, a falar normal, mas tem tons de acessibilidade. A fala não é totalmente aceitável para a sociedade e que leva a afetar a autoestima e confiança. Tem erro de articulação e quando o ortodontista olha isso, e eles descobrem que o score, que a pontuação e tem a criança também, os pais dizem que o desempenho acadêmico não é tão bom e aí um psicólogo ó, dá uma olhada e vê que tem uma deficiência de aprendizado na criança. Então, tudo isso junto, vocês já viram a criança como um todo, não apenas com uma área específica da fissura ou os dentes. Próximo slide, por favor. Que gostaria de agradecer pela o convite e a oportunidade de compartilhar sobre o nosso trabalho no Brasil. Que experiências relatam pacientes e pais? Próximo. Quando falamos sobre cuidado é, palaxino, é importante é importante enfatizar a acompanhamento longitudinal do nascimento até o, o final da reabilitação. No nascimento, as famílias ajudam com o diagnóstico, com adaptações de alimentação e os primeiros procedimentos cirúrgicos. Então, algumas pessoas falam, eles perguntam o que que eu fiz para o meu filho nascer com a fenda palatina. Então, é importante validar os sentimentos dele e fornecer orientações para as famílias entenderem a realidade. Eles não são responsáveis pela fenda e não devem se sentir culpados por esse processo. Então, durante a reabilitação, do nascimento até a, a, a fase adulta, é importante encorajar os termos. Pode ter bullying e outros desafios de adaptação. Algumas, eles me chamam de boca torta, cara amassada, não quero que meus pais saibam disso porque eles vão para a escola discutir e aí eu vou sofrer ainda mais. A maioria do tempo, quando eu identifico essas situações, eu forneço orientações para a escola através de um documento oficial. Em alguns casos, psicoterapia é recomendada à criança para ajudar a enfrentar a experiência. Durante a adolescência, tem outros desafios. Eu não sei mais o que fazer, fizemos tudo por ela, trouxemos ela para o centrinho, mas passamos tantas dificuldades para dar para ela o melhor. E agora ela já não quer mais. Então, às vezes, durante a adolescência, os pacientes não querem mais continuar com o, as cirurgias. Eles esperam resultados mais rápidos. Tem outras explicações com autoestima e autoimagem. Alguns adolescentes só viram foto do lado quando a fissura não é visível. E também tem, é, por exemplo, quando eu me corto, eu sinto alívio. Toda dor que eu sinto no peito parece desaparecer. Nesse caso, é comum identificar estresse e sintomas psiquiátricos. Nesses casos, a avaliação psiquiátrica e psicoterapia são recomendadas para fornecer apoio adequado. Próximo. Na idade adulta, tem a estágio final da reabilitação, incluindo procedimentos, e nesse estágio é normal observar altas expectativas sobre a cirurgia. Alguns pacientes podem dizer, cirurgia é a realização de um sonho. Extremamente seria o risco, pois sempre desejei e a vida que eu teria tido se eu não tivesse nascido com a fenda palatina. Isso pode ser
Às vezes, o paciente vem a psicoterapia como solução para todos os problemas. Nosso papel é entender que, fazer os pacientes entender que tem resultados, testes funcionais, melhorar a autoimagem e também apoiar outros aspectos da idade adulta. Então, normalmente os adultos estão numa fase mais estável da vida, mas a imunização completa pode também envolver em emoções. Então, temos muitos desafios da, da ciência até a idade adulta para a reabilitação. Primeira é a prática preventiva, avaliação da identificação das crenças familiares sobre cultura palestina e labial, apoio psicológico ao longo do desenvolvimento de protocolos para avaliar a autopercepção do paciente em relação à reabilitação, principalmente antes das correções cirúrgicas. Próximo, por favor. Obrigado. Então, o que a gente vai discutir é uma parte bem importante dessa apresentação. O paciente, a experiência do paciente pode ter um resultado mensurável. Então, a maioria de nós fazemos isso em nossas práticas e tem escalas que são padronizadas, que foi um grande desafio nessa área. Então, quando a gente olha na experiência do paciente como um resultado clínico, tem duas maneiras de fazer isso. Uma é entender os domínios, a fala, o dental, a audição e etc., da perspectiva do paciente e como que o resultado melhorou. E a gente vê vários pacientes, a gente pergunta como você se sente depois da cirurgia. Dizem, ah, ótimo, mas às vezes, como um doutor não tem melhorado ou melhorou bem mais do que ele esperava. Então, entendendo as expectativas, como que esses resultados estão se transformando na vida diária, é o que a gente precisa ver, já que estamos há muitos anos estudados palestinos e os pacientes estão crescendo e funcionando, crescendo e funcionando. Então, a gente sabe até onde a gente chegou. Então, problemas, é, o, os PROMs são de domínio e os PREMs são de uma estruturação da experiência, pra saber como que o paciente tem sobre o processo do cuidado. Então, quanta carga que tem, quantas questões de dificuldade que ele tem, quantas inconveniências ou experiências positivas que eles tiveram. É semelhante de perguntar, pedir uma avaliação assim, sobre como que eles sentem com o estudo. Então, tem várias maneiras de fazer, pode ser uma enquetes pequenas ou questionários pós-visitas enviados por e-mail, tudo embaixo de Prem, e você pode padronizar e tem ferramentas de mensuração do paciente que dá um espectro completo da experiência e dá a oportunidade do paciente falar algumas coisas. Próximo slide. Então, isso é algo que a gente acha, não está lá ainda, mas próximo. Então, a gente precisa fazer conforme a gente se evolve, faz mais essas práticas. Quando o paciente entra no programa de cuidados paliativos, então a gente tem a assessoria multidisciplinar de tratamento. Depois que o tratamento está feito, você pega os PROMs e os PREMs da experiência e analisa, interpreta, revisa com sua equipe, implementa ação de melhora de qualidade. Pode sempre ser simples que você quer fazer outro, é, talvez reduzir o período de espera ou talvez seja mudar o protocolo. Então, como funciona? Você precisa ter feedback contínuo e melhor que planejar, fazer e estudar e repetir. Então, isso precisa ter em andamento, precisamos decidir como equipe como faríamos. Isso eventualmente vai nos levar a fornecer o melhor cuidado possível para os nossos pacientes. Próximo slide, por favor. Ribas, obrigada.
Então a gente pode usar ferramentas padronizadas de avaliação. Um exemplo é ClassQ é uma ferramenta para validar os estados dos pacientes e, e aspectos funcionais, estéticos e psicológicos do tratamento. Está disponível em 32 idiomas. A utilidade clínica do ClassQ reside no fato de que ele capta discrepâncias entre os estados técnicos e percepção subjetiva dos pacientes. Os três domínios conjuntos podem ser é, os estados são publicados e as correlações entre autopercepção com adultos. Como uma conclusão para essa pesquisa, a gente encontra que reflete o impacto cumulativo da reabilitação através da vida e ressalta o papel de técnicas cirúrgicas primárias em eficiência de tratamento, em termos de resultado funcional dos pacientes, a percepção subjetiva e hábitos de comunicação. Então, um exemplo de avaliação padronizada. Próximo slide, por favor. ClefQ, como a doutora Ribas mencionou, é uma ótima ferramenta específica para ter um espectro completo de avaliação com o ClefQ. No nosso centro, a gente chegou na sessão de fala com centenas de adolescentes e adultos com tenda palatina e viu usando o ClefQ e vimos que função de fala e pontos de estresse de fala estão relacionados com o resultado funcional. Estava correlacionado aos resultados. Então, entretanto, não teve correlação entre as funções de fala com função psicológica, o que indica que função psicológica talvez não seja, é, talvez sejam outros aspectos da fenda que refletem na questão psicológica. Então, além do ClefQ, tem outras ferramentas que estão disponíveis e publicadas. Então, algumas delas são específicas para a fenda, ou outras são específicas a doenças, ou, por exemplo, específicas a VPI. Então, isso é muito específico às mudanças depois de cirurgia VPI e captura os efeitos psicossociais e funcionais que não estão refletidos nas medidas de fala. Então, são ferramentas confiáveis que a gente usa na nossa prática diária. Então, só para todos entenderem, tem outras ferramentas que existem, a gente apenas listou qual que seria útil se alguém quiser ver. Uma delas é a qualidade de vida dos jovens de diferenças faciais. Então, temos aqui alguns links no chat que podem olhar lá. O inventário de qualidade de vida pediátrica. Estão todos no tipo questionário, e especificamente o questionário de audição, aparência e fala em fenda labial palatina. E depois o questionário de audição, aparência e fala em fenda labial é uma ótima ferramenta. E o perfil de impacto da saúde bucal infantil, especialmente para o bem-estar funcional e social. Obrigado. Então, agora estamos indo para as, me- as medidas informais individualizadas da experiência relatada pelo paciente, o PREM. Então, isso é como que você pode. Temos um ônibus móvel, uma unidade móvel que vai para as vilas e a gente fornece terapia de fala de locais dos pacientes. Então, a gente talvez tenha um rádio de 250 quilômetros, a gente vai e a gente chama todos eles ir para lá e fazer terapia. A gente sempre pergunta, está ajudando bem,
ele de verdade? Onde estamos estacionando, o veículo é acessível para eles? Ao invés de eles podem vir no hospital e nos ver lá. Então, tem várias perguntas como profissionais que queremos ver se esse problema está funcionando. Devemos continuar com o programa, esse programa tem benefícios, etc. Então, você vê essa área, então, o feedback que você procura é uma melhora nas que são os benefícios estruturados e coisas para o futuro. Então, tem algumas perguntas que você pode fazer uma avaliação, você já viram um questionário exemplo aqui, então, qual que é a localização do acampamento e é fácil de acesso para você? Os profissionais foram corteses e respeitosos? Você recebeu é, atividade para fazer em casa ou alguma sessão de acompanhamento? Então, dá para avaliar se a criança está indo bem fazendo isso. Próximo slide. Então, o que a gente chegou a fazer? Conseguimos entender a acessibilidade e conveniência, qualidade dos serviços, educação e apoio dos cuidadores e eficiência percebida dos dados. Então, com base nisso, eu recomendei que nas áreas específicas que a gente selecionou para essa revisão, a gente pegou 63 pais para esse questionário. A gente seguiu que precisamos do questionário expandir, mas tem alguns parâmetros de qualidade, como treinamento caseiro e fornecendo materiais funcionais. E a gente entendeu que isso não é o suficiente. A gente precisa continuar fazendo sessões online depois do acompanhamento e para um adicional de serviço de qualidade e aumentar a frequência de feedback e botar eles juntos no grupo e em vez de individualmente eles ficam melhor, ficam melhores. Então, implementar as melhorias sugeridas podem melhorar o impacto do campo e o alcance também. Obrigado. Então, como a gente pode dar apoio à experiência do paciente no tratamento da fissura labial-palatina? Gostaria de falar sobre as experiências dos pacientes. As experiências podem influenciar todos os cuidados. O tratamento certo precisa que os pacientes desenvolvem mecanismos de enfrentamento para enfrentar situações como segmentos cirúrgicos. Esses segmentos podem ser traduzidos em integrar pessoas no processo de reabilitação. Então, em consentimento informado e a tomada de decisão, tirada contribuem para desenvolvimento de estratégias de enfrentamento positivas e promovem autonomia e compreensão e a participação ativa do paciente no tratamento. Então, simples técnicas podem ajudar você a dar com as coisas. Por exemplo, a gente pode fazer perguntas abertas. Você acha cirurgia ortognática? Você está dizendo que é muito difícil seguir as recomendações dietéticas? Está progredindo muito bem nessa terapia da fala. Tem grandes expectativas em relação à rinoplastia, mas tem receio do período pós-operatório. Então, como que seguir as adaptações de dieta ajudam você a recuperar dessa cirurgia? Essas estratégias podem ser bem úteis antes dos procedimentos cirúrgicos. Com crianças jovens, a gente usa brinquedos para reduzir a ansiedade, ajudá-los a entender o processo de tratamento. Alguns exemplos incluem bonecos, certificado de coragem
e atividades com Playmobil. Usamos isso para educação psicoeducativa e o apoio da preparação emocional para os procedimentos. Em caso de crianças mais velhas, nosso foco é em normalizar a experiência deles por validar os seus desafios e medos e também introduzir estratégias de enfrentamento positivas, como a atitude de gratidão. Em adolescentes e adultos, a gente usa uma preparação psicológica que inclui a decisão compartilhada, a estratégia de mindfulness e a validação emocional. O objetivo não é simplesmente preparar os pacientes para a cirurgia, mas apoiar todo o seu processo de desenvolvimento emocional no decorrer da reabilitação. Obrigada a todos os quatro participantes pelas ótimas apresentações nesse assunto importante e desafiador. Queremos aprender um pouco mais sobre os desafios que vocês enfrentam na sua prática diária. Essa pesquisa, essa enquete é anônima. Apesar de haver vários desafios, queremos que você escolha o seu maior desafio na coleta de informações de qualidade relatadas pelo paciente e também das famílias. Você pode selecionar uma das várias respostas que estão disponíveis. Alguns podem pensar, eu particularmente pensei que todos eles são desafios, mas vocês podem nos dizer aí quais são os maiores desafios que vocês enfrentam e depois qual é o maior obstáculo para avaliar a experiência do paciente no seu programa de fissuras. E a última pergunta, a terceira, qual aspecto da experiência do paciente você mais gostaria de fortalecer no seu programa de fissura? Gostaríamos muito de ouvir as suas opiniões sobre essas três perguntas. Como estamos, Darcy? Oh, ótimo. Parece que a falta de tempo é o maior desafio. A maioria da nossa audiência concorda com isso, e o maior obstáculo, temos um empate. Tempo limitado, falta de ferramentas de resultados relatados pelo paciente. Esperamos que o webinar de hoje tenha lhe dado algumas soluções para esse desafio. E, é claro, a dificuldade em acompanhar os pacientes em longo prazo. E qual aspecto da experiência você gostaria de melhorar? Temos um ganhador aqui, claramente, que é a qualidade de vida geral. Em segundo lugar, vem a satisfação com os resultados cirúrgicos, mas mais da metade de nós acredita que a qualidade de vida geral é o mais importante. Obrigada por responder. Temos uma discussão adiante de nós que será moderada pela professora Adeola Olusoya. Ela é uma cirurgia bucomaxilofacial com interesse especial nos resultados de fala das fissuras. Ela tem trabalhado com indivíduos com fissura nos últimos 18 anos, trabalha no sudeste da Nigéria, também trabalhando como presidente da Associação Pan-Africana de Fissura Lábio-Palatina. Obrigada, doutora Mahendaley. Todos concordamos que essa discussão foi maravilhosa, todos os nossos participantes. E quero agradecer a Smart por essa oportunidade de discutir entre diferentes especialidades no tratamento de fissura
Eu quero passar para discussão com os participantes, perguntando algumas perguntas, e depois disso, o plano estará aberto para perguntas da audiência para nossos palestrantes. Eu gostaria de começar com o Dr. Krishnamurti. Quando falamos sobre tratamento bem-sucedido de fissura, os profissionais de saúde frequentemente se concentram nos resultados cirúrgicos ou funcionais. Mas a experiência pode parecer muito diferente sob a perspectiva do paciente ou da família. Você poderia compartilhar um momento em que sua avaliação de um bom resultado não coincidiu com a experiência do paciente ou da família? E como isso moldou a sua abordagem ao tratamento? Dr. Krishnamurti, por favor. Eu vou dar alguns exemplos da minha própria experiência. Como minha colega Parnam mencionou, os PREMs, as medidas de experiência, PREM em nosso idioma significa alto. Fizemos uma pesquisa de cerca de 100 pacientes e quase 100% dos pais concordaram que recomendariam, ou seja, passariam pelo processo novamente, mas duas partes importantes da experiência não foram muito boas. Uma foi a quantidade de vezes que as famílias tiveram de viajar até o hospital para fazer o procedimento. Eles acharam isso difícil. E também, por o bebê recém-nascido, no qual fizemos a moldagem alveolar nasal, a dificuldade para que eles se acostumassem às máquinas complicadas que foram usadas. Os avanços que têm ocorrido na tecnologia, nos alinhadores, acredito que farão com que esses problemas desapareçam. O meu segundo exemplo é que muitas das crianças não se preocupam com seu nariz durante seu crescimento, mas quando alguém é afetado por isso e requer uma terapia cirúrgica, imediatamente após a cirurgia, nos primeiros acompanhamentos, tanto o cirurgião como o paciente concordam que o resultado foi bom, mas um ano ou 2 anos depois, o paciente volta com outros problemas que não foram reconhecidos. Precisamos estar cientes que eles estão tendo problemas estéticos, dificilmente ficarão completamente satisfeitos, e essa é uma lição que aprendi diversas vezes, que é se certificar de que as expectativas não sejam muito altas. Também usando os psicólogos para ajudá-los a enfrentar. A doutora Ribas mostrou no seu slide, é impossível para nós cirurgiões criarmos perfeição. O mais importante para os pais e para a criança é lidar com isso, entender que você precisa aprender isso para viver uma vida normal. Precisamos enfatizar seriamente que o suporte psicológico deve ser fornecido não só aos pacientes, mas aos pais. Essa deve ser uma das nossas principais prioridades, não importa onde estejamos no mundo. Sei que há várias deficiências nessa área, existem necessidades urgentes em muitas situações. Obrigado, Dr. Krishnamurti. Os acompanhamentos múltiplos são uma frase comum entre nós. Agora a pergunta para a doutora Aparna. O acompanhamento a longo prazo é essencial para compreender os resultados do tratamento, mas muitos programas enfrentam desafios para manter o engajamento dos pacientes. De que maneira a perda do acompanhamento afetou a sua capacidade de avaliar resultados, fazer pesquisa ou aprimorar o atendimento no seu centro? E quais estratégias têm se mostrado mais eficazes na sua instituição para manter o acompanhamento a longo prazo e obter dados relevantes sobre os resultados? Doutora Aparna, por favor.
Essa pergunta é muito importante e continua sendo um desafio significativo para a maioria dos centros de tratamento, que é ter os seus, é medir as medidas de qualidade de longo prazo. Se vamos validar nosso protocolo de tratamento, precisamos entender o que está envolvido nele. No nosso centro, nós tentamos analisar os nossos acompanhamentos durante os últimos 20 anos e entender o resultado do protocolo, com a intenção de entender o crescimento, os resultados de fala nesses pacientes de 20 anos. Precisamos medir os resultados daqueles que estavam engajados conosco na nossa unidade. Não é uma representação do coorte real. Queremos acreditar que aqueles que não voltaram estão muito bem ou estão esperando a melhoria da qualidade. Não sabemos. Mudamos nosso foco, ao invés de focar na qualidade dos nossos resultados, passamos a medir o resultado daqueles que voltam, que não nos dá os resultados reais. Estamos melhorando recentemente porque as tecnologias digitais nos têm ajudado muito. Estamos engajando com os pacientes de maneira digital, fazendo consultas online, aqueles que não conseguem vir. Insistimos que eles entrem online e conversem conosco para que possamos dar-lhes suporte e tentar manter a nossa base de dados e explicar como a continuidade do tratamento, toda essa informação é bombardeada neles na primeira vez. Os nossos colegas estão reiterando e facilitando o nosso acompanhamento seguinte, mas ainda não é bom o suficiente. A próxima pergunta é para a doutora Ribas. Qual recomendação ou abordagem você sugeriria a outras equipes que enfrentam desafios semelhantes em relação ao acompanhamento? Obrigada, doutora Deola. Eu acredito que a recomendação mais importante é adotar uma abordagem centrada no paciente desde o início do tratamento, e a equipe pode fazer isso por construir um relacionamento de confiança com os pacientes, com as famílias, fornecendo informações apropriadas para a idade e claras, ouvir ativamente as suas perguntas e preocupações. Mesmo as equipes sem psicólogos, os profissionais de saúde podem fazer uma diferença importante por usar a comunicação efetiva, encorajar a partilha, a decisão sendo tomada de maneira compartilhada também. Também explorar a expectativa do paciente e as respostas emocionais durante a reabilitação, especialmente antes da cirurgia principal. Perguntas abertas. Acho que tudo isso pode ajudar a fortalecer as estratégias adaptativas de enfrentamento. Obrigada, doutora Ribas. Observando o aspecto psicossocial e enfatizando o aspecto social do tratamento, no meu centro descobrimos que isso é maravilhoso. Percebemos que o engajamento dos pacientes, o aspecto humano do tratamento, talvez essa seja algo muito importante. Obrigada, doutora Ribas. Obrigada, doutora Ribas, por isso. Eu também quero chamar o doutor Russell Percy. É, várias equipes sabem que eles devem estar usando medindo
uma variedade de resultados e usando protocolos, medidas que a gente pode dizer, mas os nossos tempo e recursos são limitados. Como você decide o que priorizar? E tem um resultado que você acha que cada programa de PEN deve estar incluindo? Doutor Percy? Obrigado pela sua pergunta, é uma pergunta interessante. E eu acho que, como eu apresentei antes, nós temos duas perguntas principais a serem perguntadas. Primeira, quando? Quando que o resultado deve ser misturado? Esses são pontos críticos durante a vida útil do paciente. Então, tem pontos críticos e as postas situações em que você pode ter uma situação melhor do resultado. Pelo menos esses quatro pontos. É, são informações básicas que podem ser listadas. Segunda pergunta é como? Pergunta mais difícil parecer tem várias maneiras de medir um resultado. Eu acho que isso não é acessível para todos os sentinelas, é claro. Dessa maneira, deve ser considerado um instrumento, um instrumento validado para aquele centro medir o resultado, para validar a medida. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que a qualidade do resultado não é a única coisa que deveria ser avaliada. Também a qualidade do centro deve ser considerada. Esse ponto, o acompanhamento é extremamente importante. E meu comentário final sobre sua pergunta é que a melhor maneira de ter um acompanhamento ó, é de fornecer resultados é, aos pacientes vão voltar quando você faz as coisas bem. Obrigada, doutor. O seu última fala é muito adequada. Então, estamos com pouco tempo. Eu quero convidar os panelistas para ter um minuto cada para nos refletir e dar exemplos sobre como você pode tornar um exemplo específico sobre como os dados levaram a uma mudança em como a sua equipe trabalha, ou como que os dados são entregues. Em menos de um minuto. Vamos passar para o Dr. Christina Murphy, por favor. Eu vou demorar menos de um minuto. Antes de eu fazer essa pergunta, eu quero dizer duas coisas. Eu, não, eu concordo muito com o que a doutora Ribas falou. Eu ressalto muito o que ela disse. Eu também, sobre colecionar dados, uma das grandes dificuldades são nossas próprias atitudes. A gente precisa decidir se é possível, mas sobre esse exemplo, o meu, minha experiência gerenciando o início primário, eu já fui para cima e para baixo, e não fazer nada pro na, nariz, por causa com uma comparação que eles fizeram modelagem nasal, a gente vê diferentes, diferentes resultados, mas se não estavam fazendo nenhuma cirurgia primária aí, eu fui informado que uma das apresentações é não fazer nada no nariz. Nesse, nesse, nesse tempo não é nada que estão vivendo assim tanta pressão e a gente usa rinoplastias semi-abertas para todos os meus casos. E parece que eu fiz a decisão certa. Obrigada, Dr. Christian Murphy, Dr. Ed, doutora Parra, mesma pergunta. Então, eu quero mencionar sobre o campo de verão de fala que a gente tem feito, organizado no centro durante tantos anos. Eu esperava que fosse
que fizesse muito treinamento e etc. E foi excelente, principalmente depois que uma avaliação mostrou que a gente saiu deles dizendo, vamos fazer há 6 meses, não vamos fazer mais nada porque os pais mudam e as crianças também, então os resultados vão ser o mesmo. Eles não melhoraram mais nada e os 6 meses foram perdidos. Então, isso foi uma aprendizagem que a gente aprendeu que a gente pode dar ter cuidado com metal, com isso, talvez não seja tão bom. Obrigada por isso, doutora Apner e doutora Ribas. Sim, eu acho que quando você tem um exemplo com nossa equipe disciplinária, então a gente tem um fonoaudiólogo, trabalhador social, psicólogo, cirurgião, geneticista, todas as equipes trabalhando juntas, e todos os pacientes são avaliados pela toda a equipe antes e uma decisão de compartilhamento avaliado, antes dos procedimentos cirúrgicos. Então, de- depois compartilhamos a decisão com o paciente. Eu acho que foi uma experiência muito ótima e fácil de implementar. Dois resultados específicos psicossociais. O próximo passo que a gente entende implementar é usar o, o Left Skill de maneira sistemática. A gente só usa para fazer pesquisa. Obrigado, doutora Ribas, doutor Percy. É, nesse ponto, eu gostaria de obter a chance de responder da maneira do, do a carga do cuidado. Eu acredito que tem a ver com a relação. O ônus do cuidado, eu fico surpreso com quantos tratamentos são adicionados todos os dias por diferentes especialistas, criando um número crescente de intervenções sobre o paciente. Eu acredito que quanto mais, não, mais não necessariamente é melhor. Às vezes, mais é menos. E esse ponto é crítico. Eu vejo várias abordagens em diferentes campos e isso não foi demonstrado ou provado, mas por pesquisa adequada. Então, isso é crítico. Se a gente quiser falar sobre qualidade, a gente deve considerar que os tratamentos que a gente está fornecendo devem sejam bem validados para o uso, porque isso nunca está acontecendo. E os pacientes estão sofrendo, Mariana mostrou muito isso, que eles estão sofrendo muito estresse. A cirurgia é muito estressante. Então, estamos ter vários tratamentos em diferentes campos e além da cirurgia, essa criança vai estar recebendo muito estresse. Provavelmente receber um impacto que não pode ser avaliado a curto prazo. E provavelmente vai saber o que acontece a longo prazo. Então, acho que devemos considerar o ônus do cuidado bem cuidadosamente. Nós temos muito pouco tempo, talvez uma ou duas perguntas da plateia, se for possível. Se tem alguma pergunta no chat? Última pergunta, algumas perguntas, uma que eu quero ressaltar aqui. Como a gente compara os resultados de sucesso definidos pelo especialista com as expectativas do paciente? Os resultados não são o mesmo. O resultado do clínico é um, mas o resultado o paciente conhece outra coisa. O que a gente vai fazer? Doutor Murphy?
Sim, o que é importante para nós é entender onde vamos errado, sabe? Porque todas as vezes estamos pensando de maneira diferente. Vou dar um exemplo. Hoje de manhã eu estava fazendo um nariz com o Fender e eu estava perguntando assim, o que que ele quer. E ele falou, mostrou a dose, a ponta do nariz e disse que precisa subir. E aí, outro disse uma lista de problemas que ele acha que precisa ser consertado. Então, é importante a gente entender as necessidades do paciente, ver se essas podem ser abordadas, especialmente quando muito disso tem a ver com a aparência do paciente, e essas coisas. E eu queria falar sobre o que a do Percy falou sobre o ônus do cuidado. Eu não tenho problema nenhum em concordar com ele. É importante dizer o ônus do cuidado. Não significa que a gente está melhorando as intervenções, mas tem que ver outras maneiras melhores de fazer isso. Por exemplo, tem colegas que fazem cirurgias de lábios e, e palato juntos. Todos eles fazem tudo juntos. E eu pergunto, por que a gente não faz sempre tudo junto no mesmo estágio? Nada vai, nada vai demorar. Então, se a gente poder verificar o jornalismo for o ônus do cuidado sem reduzir as intervenções úteis. Obrigada, doutor Força. Temos alguma outra pergunta no chat? Outra pergunta era, tem idades específicas em que medidas e resultados são recomendadas para a gente capturar o quadro todo em vez de apenas resultados em domínio específico? Gostaria de responder essa pergunta, por favor. Sim, sim, tem a preferência em que eu apresentei nos meus slides, mas eu acredito que tem uma idade crítica. A idade crítica é a pré-escola, porque o impacto principal que o paciente está recebendo isso durante o período escolar. O, o tempo escolar é difícil porque as crianças são cruéis, eles não entendem direito o que está acontecendo. Eles estão sofrendo bullying, pacientes com a fenda palatina. Então precisamos considerar que o paciente deveria estar na melhor condição. E dessa maneira eu concordo com a doutora Kristen Murphy. Os pacientes devem estar na sua melhor condição para estarem prontos para, para falar. Então, esteticamente, funcionalmente, às vezes o paciente tem sim um palato difícil, ou talvez o nariz, ou alguma área crítica para ser corrigida. Esse esses problemas são demorados, são adiados. Eu já vi isso em pacientes com 20 de anos de idade ou mais, saindo com fala ruim ou com uma questão no palato, porque todos os profissionais estão aqui, isso não pode ser corrigido na idade certa. Isso é uma coisa crítica. A gente recomenda que a gente deveriam, deveríamos resolver tudo antes da idade escolar. Então, tem uma idade a ser considerada para saber o melhor resultado mais rápido possível, deveria ser na idade da pré-escola, por causa do psico- impacto psicológico. E lembre-se, um problema cirúrgico pode ser corrigido, mas um problema psicológico pode ser mais difícil de ser corrigido. Muito obrigada aos nossos palestrantes, panelistas, por essa discussão. E devo dizer que precisamos dar o agradecimento à Smile Train, uma organização comunitarista, tem sido um período maravilhoso de discutir várias possibilidades, se unindo, também mostrar que tem vida depois
do, da operação, da cirurgia, e tem muito mais que faz ao ser humano além da fenda e palato. Muito obrigado com você, Daphne. Obrigada. Muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Muito obrigado aos palestrantes. Obrigada à doutora Mahandley, doutora Olusanya, por facilitar a nossa sessão. Temos uma última pergunta, uma última enquete do Zoom, que eu vou colocar na tela. Vocês vão receber um link com uma gravação dessa sessão e terão a oportunidade de fazer sugestões para futuras sessões do Grand Rounds. Estamos ansiosos pelas próximas sessões futuras e esperamos que todos vocês estejam conosco. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia. Obrigado pela oportunidade. Tenham um ótimo dia. Eu vou manter a enquete na tela por mais alguns minutos para aqueles que quiserem responder. Se você precisar sair, fique à vontade.